Olá, internautos, internautas e internautes. Quem surge para vocês somos nós, novamente. Nós, em carne e osso, sensualidade, sex appeal. Nós, com esse corpinho de bailarino espanhol, depois de comer muitas tapas, muitas paellas, muitas e muitas coisas, estamos aqui eu, Roberto Tardelli, e ele, novamente, diáfano, guapo, ele, solto verso, para embalar os sonhos, para fazer suspirar os corações solitários. Ele, solto verso, que não pode mais sequer ter o Tinder, porque há milhões e bilhões e trilhões de pessoas atrás dele. Ele, solto verso, esse homem heterossexual que nos ouve, nos recebe e nos abre os espaços com sua rara, profícua e delicada inteligência. Olá, solto verso, bem-vindo ao nosso 12º encontro do Fala Direito Comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, internauta, internauto e internaute. Estamos aqui de novo no nosso 12º encontro e o Roberto sempre com palavras muito gentis a meu respeito, né? E nós estamos aqui hoje. Hoje eu consegui melhorar o meu áudio aqui para vocês, porque sinceramente, Roberto disse que eu sou um cara muito exigente, mas eu não gostei do meu áudio no nosso último episódio e eu me penitencio. Eu quero saber para você, quero que vocês me respondam como eu devo me punir, porque eu acho que foi uma culpa. Eu não tenho perdão e eu gostaria que vocês mandassem aí sugestões de punições para mim. Mandem nos comentários aí o que vocês querem, como vocês querem que eu me puna pelo áudio horrível que eu propiciei para vocês. Não é culpa do Rafa, diga-se que o Rafa é o melhor produtor que existe, o captador de áudio, tudo o Rafa, top. Meu equipamento estava uma bosta. Mas hoje melhoramos, estamos aí de volta, estamos no nosso 12º episódio, né, sobrevivendo aí. Eu quero já começar aqui fazendo um agradecimento ao Roberto, as palavras do Roberto, as palavras de sempre, o Roberto sempre muito hiperbólico nas palavras dele, a meu respeito, principalmente, e eu quero agradecer especialmente toda a galera que está acompanhando a gente aí, inclusive aqui no canal da TVD, né, no canal da TV Democracia, tem muita gente chegando aí agora, conhecendo a gente agora também, pela TVD, inclusive. Eu quero já começar fazendo um agradecimento aqui à TVD como um todo, ao Rafa e ao Fábio Panunzio, por terem dado essa oportunidade para a gente, por terem possibilitado que a gente tenha aí alcançado patamares que a gente não imaginava quando a gente criou esse podcast aqui, né? E eu quero assim agradecer também ao Roberto e a Carla por terem possibilitado, por terem feito com que isso fosse possível, né? Então hoje a gente está aí no nosso 12º episódio. Eu quero agradecer também a todas as pessoas que gostaram da história dos Velozes e Furiosos do Roberto, né? Porque o Roberto é muito legal gravar com o Roberto, porque o Roberto ele é um cara, ele é a história ambulante, a história com pernas. O que o cara tem de caos. Eu quero um dia chegar nesse patamar dele de poder contar os causos que ele conta. Eu tenho os meus também, nós vamos contar, vai chegar na hora, meus causos de família, vai chegar na hora que nós vamos contar também os causos aqui. Mas hoje a gente queria começar, não tão assim, o assunto que a gente vai começar aqui hoje, ele não é tão descontraído, aliás, ele não é nada descontraído, ele é um assunto sério, ele é um assunto sobre uma situação que aconteceu agora, essa semana, no centro de São Paulo. Para quem não sabe, o centro de São Paulo tem uma comunidade senegalesa, africana em geral, muito grande, existe um comércio, as pessoas aqui, Roberto Carli, a gente estava conversando esses dias, quando aconteceu isso, inclusive, e a gente chegou a uma conclusão do seguinte: as pessoas precisam conhecer uma São Paulo, um universo dentro de São Paulo diferente da Liberdade.
porque quando as pessoas falam de comunidades estrangeiras em São Paulo, as pessoas falam, nossa, mas a liberdade é muito grande, mas assim, a gente precisa entender também, precisa conhecer, porque é uma riqueza de cultura, de culinária, enfim, geral, a história do nosso mundo. No centro de São Paulo, as comunidades africanas. A gente precisa conhecer, a gente precisa também dar atenção para essas pessoas que moram lá. E essa semana aconteceu um caso muito grave. Alguns de vocês devem ter visto aí. Eu vou até passar para o Roberto, porque o Roberto ele teve a oportunidade de acompanhar muito próximo o desdobramento desse caso. Inclusive, ele compareceu pessoalmente, foi lá, conversou com as pessoas. Para vocês entenderem o contexto. Essa semana foi no centro de São Paulo. Que rua que foi, Roberto? Foi a Aurora ou não? Foi na Rua Guaianazes. Rua Guaianazes. Na Rua Guaianazes, centro de São Paulo. Para quem não conhece onde fica a Rua Guaianazes, a Rua Guaianazes fica perto da Santa Efigênia, ali no centro de São Paulo. É uma zona do centro de São Paulo, ali é uma região do centro de São Paulo muito forte em comércio, principalmente eletrônicos, essas coisas, e bastante tipo de comércio ali no centro de São Paulo. Ali tem uma comunidade africana muito grande, senegaleses, nigerianos, então eles se concentram ali naquele centro. E lá eles têm os negócios deles, eles têm as lojas deles, eles ganham o dinheiro deles, trabalham como qualquer um de nós. Né, às vezes até mais do que qualquer um de nós. E essa semana teve uma invasão, a polícia invadiu um prédio onde moram alguns desses senegaleses, e um deles, infelizmente, caiu, vamos dizer assim, caiu de um andar e acabou falecendo, né? Caiu na rua e faleceu, caiu do prédio e faleceu. O Roberto acompanhou de perto essa situação e a gente queria falar um pouquinho sobre isso. Então, passei o contexto para vocês, vou passar para o Roberto agora para ele explicar direitinho para vocês qual foi o desdobramento, o que aconteceu e as ponderações dele, e aí a gente volta aqui na conversa. Roberto, manda ver. Meus queridos, queridas e queridos, a gente tem que partir de algumas premissas antes, né? Primeira premissa é uma premissa civilizatória. Nós vivemos numa sociedade civilizada. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas devem ser respeitadas independentemente de sua origem, de sexo, cor, religião. Aliás, é o que diz a Constituição Federal, logo no seu primeiro artigo, logo no seu preâmbulo, no seu pórtico e em todo o texto da Constituição. O que nós vamos extrair é que não há hierarquia e não há uma sobreposição de importâncias de pessoas que estiverem sobre o território nacional brasileiro. Dito isso, a gente tem que começar a imaginar que no centro de São Paulo há uma espécie de Little África, uma pequena África. São imigrantes que vêm dos países africanos, de nossa mãe África, o mundo, a civilização que começou lá, né? E que vem para o Brasil para poder trabalhar, para poder sobreviver, para poder ter dignidade de vida. Não vem para cometer crimes, não vem para cometer ilícitos. Claro que há os que vão se desviar, como há os brasileiros que se desviam em qualquer outro lugar do mundo, e isso não significa que nós, brasileiros, saiamos do Brasil para cometer crimes no exterior. Nós saímos do Brasil para sobreviver a duras penas no exterior. Né? Que digam isso os nossos irmãos que estão no Canadá, nos Estados Unidos, trabalhando como pedreiros, serventes de pedreiros, faxineiras, diaristas, etc. Na comunidade senegalesa, que aliás é a maior comunidade africana em São Paulo, existe uma especialidade que é o comércio de roupas. Comércio de roupas que muitas vezes são feitas pelos próprios senegaleses, de algodão que é importado da África de altíssima qualidade, de excelente qualidade. São roupas de muito boa qualidade, a preços populares que eles vendem muito. E aí ganham algum bom dinheiro, e tem dinheiro em espécie, porque eles trocam esses dinheiros por outros dinheiros,
para poder mandar para os seus parentes no Senegal. O relato deles, eu estou dizendo que o relato é deles, é de que eles são constantemente abordados de forma abusiva por policiais militares. Eu coloco por policiais militares, porque esses policiais militares são identificáveis, são identificados, são policiais militares deles conhecidos, que simplesmente os roubam. Roubam o dinheiro, roubam o celular, roubam os tênis, né? Eles são muito elegantes. Há um valor, a elegância, principalmente a elegância masculina, é um valor cultural do Senegal. E ocorre que esse clima de animosidade, que não se poderia admitir outro, né? Eu conversei com vários imigrantes, vários senegaleses, todos eles, indistintamente, todos eles narraram para mim, alguns eu até recolhi em gravação, certo? Que foram vítimas de achaques nesse nível de roubo praticados por policiais militares. Na última quarta-feira, eu recebo um telefonema em casa de uma senegalesa que eu prezo e respeito muitíssimo, conhecida pelo apelido de Mama. Ela é uma senegalesa, uma senhora. É importante dizer isso, Souto Verso, porque a colônia senegalesa é muito jovem. Ela está quase toda abaixo dos 35, 40 anos. E a Mama é uma espécie de autoridade matriarcal deles todos. É a mãe de todos. E ela me liga aos prantos, desesperada, ansiosa, certo? Ela tem dificuldade de expressão em português, dizendo que havia morrido um rapaz caído do prédio e que a rua onde ela estava havia se transformado numa praça de guerra, com a polícia jogando bombas de gás lacrimogêneo, bombas de efeito moral, balas de borracha. Eu pedi para que um advogado, um militante da advocacia negra, um valente advogado, doutor Zacarias, fosse até o local e ele efetivamente constatou o dado mais doloroso. Um grupo de policiais invade um prédio de apartamentos e nesse prédio de apartamentos eles invadem sem mandado algum já, certo? Perto de 19 horas, um apartamento desse prédio onde disseram eles, havia vários celulares que eles teriam entrevisto pela fresta da porta de entrada. Sem mandado nenhum, eles invadem o apartamento e lá não se sabe exatamente o que aconteceu. O morador desse apartamento vem a cair do prédio, do 5º andar, e lá no chão vem a falecer dos vários politraumatismos que sofreu. Muito bem. A perua do serviço de recolhimento, do serviço de educação de óbitos, chega apenas às 2 da manhã no local, tempo em que a rua se torna uma praça de guerra. Eu estive no local. Eu estou contratado pela família para intervir no inquérito e estou fazendo isso, Souto Verso, amigos, amigas, amigues, sem cobrar um único centavo, fazendo porque me parece que nós temos que dar à nossa cidadania uma significação qual seja de respeito à Constituição Federal. Se eu sou advogado, se fui membro do Ministério Público, se hoje eu tenho a honra de pertencer aos quadros da OAB, certo? Isso só acontece porque eu prezo e quero e gosto da Constituição. Não sou escravo da Constituição. Eu sou devoto da Constituição. É muito diferente. É muito diferente. No local, Souto Verso, fui até o apartamento e pude perceber a primeira inverdade dita pelos policiais. É impossível verificar e ver qualquer coisa, qualquer fresta da porta daquele apartamento pelo próprio desenho da planta daquele apartamento. Só é possível ver alguma coisa dentro, efetivamente, do apartamento. E a porta de entrada estava arrombada. Ou seja, os policiais arrombaram a porta. Os policiais não contaram com a autorização de ninguém para entrar no prédio. Eles entraram absolutamente
passando por cima da vontade da síndica, do porteiro, e todos os moradores, eles entraram e eles bateram em vários apartamentos, segundo consta. Curiosamente, o HD das imagens do prédio, o prédio é todo filmado, esse HD desaparece depois da entrada dos policiais. Não se sabe quem o pegou, quem o tirou do lugar. Certamente não foram o síndico, não foram a síndica, não foram o subsíndico, não foi o porteiro. E nós tivemos entrada e acesso à casa e não vimos rigorosamente nada que associasse aquela casa a um local de prática de crime. O que mais nos assombrou foi a facilidade, o desplante com que se descumpre uma garantia constitucional, que é a inviolabilidade do domicílio, em situação que não há sequer a prática de crime contínuo, de crime permanente, como é o caso do tráfico de droga, como é o caso do porte de arma. Eles invadiram, e isso é absolutamente, sem absolutamente discussão, é consensual. Eles invadiram um apartamento e dessa invasão resultou a morte de um cidadão senegalês. O dia seguinte em que eu estava lá, estava ainda marcado com uma tensão bélica muito grande. Havia um grande número de policiais ainda prontos para um confronto que nós conseguimos a duras penas fazer evitar, conversando com os rapazes que não se conformavam com a perda do amigo. O rapaz que morreu era filho único, tinha 2 filhas e era absolutamente querido na colônia e até fora dela. Ele era considerado uma pessoa empática, uma pessoa solidária, era considerado um vizinho exemplar. Muito bem. Estamos agora em contato, vamos ter uma reunião semana que vem com as autoridades consulares, porque eu espero que as autoridades consulares nos ajudem a conseguir da Secretaria de Segurança Pública o compromisso de uma apuração isenta. Nós precisamos identificar, aliás, eles já estão identificados, precisamos processar, claro, com todos os direitos inerentes à defesa, os policiais que os senegaleses identificam como sendo aqueles habitualmente que os aborda, que os rouba. Eles estão identificados, eles foram filmados, as dezenas de filmagens deles. Não há dúvida, eu não estou falando que é toda a polícia militar, eles falam especificamente de alguns policiais militares que os ofende de forma racista e que os ofende também de uma forma até religiosa. Eles diminuem a religião dos senegaleses, a imensa maioria deles muçulmana. E o muçulmano, a gente vai aprendendo isso ao longo da convivência com os muçulmanos, o muçulmano que pratica a sua religião, e muitos são os que praticam, a maioria dos muçulmanos é praticante da sua religião, o muçulmano, ele tem no Corão não apenas o seu livro-guia, mas é a sua atitude perante o mundo. Algumas coisas ele não pode fazer porque o Corão proíbe, e a proibição do Corão para ele é uma proibição de tanta legitimidade que ele não ousa desafiar. Dentre elas é a subtração, é o roubo, é o levantar falso testemunho, é o ser mentiroso. Isso eles não admitem. Nós, na nossa concepção eurocêntrica, não consigo imaginar que sociedade é essa, uma sociedade em que todos são fraternos a todos, é uma sociedade em que eles estão sempre juntos, é uma sociedade sempre alegre e absolutamente desarmada. Nós vamos até o fim nessa situação. Eu quero dizer, e eles estão me ouvindo, com certeza nós já entramos na rota e na área de atenção das nossas autoridades públicas. Nós precisamos agora investigar. Precisamos que o delegado-geral, precisamos que o governador do estado,
o secretário de Segurança, o comandante-geral de polícia, que o ministro das Relações da Segurança Pública e da Justiça vejam isso como um grave incidente diplomático. Eu fico pensando, querido Souto Verso, se fosse essa história de um alemão que morresse porque invadiram seu apartamento e ele viesse a cair do prédio num dos bairros nobres da cidade. Isso ocuparia as nossas manchetes por semanas. Pois é. Por semanas. E é incrível você falar sobre isso, porque, como você disse, o dia seguinte a esse incidente, a região do centro ali, a Rua Guaianazes principalmente, virou uma praça de guerra. E teve uma manifestação lá no local, né? Essa manifestação foi levada, né, ao Instagram, foi colocada, os vídeos foram colocados lá, inclusive o Roberto estava na manifestação, eu compartilhei os vídeos e tudo mais. E aí, hoje de manhã, a Carla manda uma mensagem pra gente, né? Eu não acredito, eu acho que o Roberto não tinha visto, eu também não tinha visto. Porque assim, a gente tem que. O brasileiro, eu vou falar como uma pessoa que mora na internet. Eu moro na internet, eu tô na internet, toda hora que você chegar na internet, eu tô lá. Eu trabalho, mas eu também tô na internet o tempo todo. A gente aprende uma coisa para a nossa própria saúde mental, inclusive, que a gente não deve ler os comentários das postagens. A gente não deve ler os comentários, né? Mas a Carla, ela é uma pessoa que a gente não consegue segurar. Então a Carla, por mais que a gente fale para ela não leia os comentários, é a mesma coisa de chegar para ela e falar, Carla, leia os comentários. E aí ela chamou atenção em alguns comentários dessa postagem. É até assim, isso que a gente vai falar aqui, vocês que estão assistindo a gente, a maioria das pessoas que assistem a gente aqui, acho que pensam como a gente, tem essa coisa de direitos humanos como nós, são de esquerda como nós. Então isso talvez cause um certo espanto, né, do que a gente vai dizer, o que as pessoas são capazes de dizer num momento desse. Os comentários eram basicamente assim, é bom, tá exterminando logo de uma vez, sabe? Aí quem sabe eles vão para a África e não ficam aqui enchendo o saco, volta para a África e não fica enchendo o saco, a polícia tem mais que matar mesmo, que aí esse povo não vem para cá. Isso me fez recordar de uma situação, assim, a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de violência, desse tipo de comentário, eu vou só fazer esse paralelo e a gente retoma. Vocês devem lembrar, o Roberto lembra aquela vez que uma criança boliviana foi assassinada aqui, Roberto? Você lembra disso, né? Que, se eu não me engano, foi a polícia que entrou no Bom Retiro, eu não sei se foi Bom Retiro, foi na Zona Norte, e acabou matando uma criança boliviana, e esses pais tiveram que voltar para a Bolívia e tudo mais. Essa notícia repercutiu na internet e tal, tudo mais, e aí eu vi o comentário de uma pessoa que eu, na época do Facebook ainda, eu seguia, que a pessoa dizia no comentário da notícia, se falou, assim que é bom, a gente já mata essas crianças logo cedo para elas não virarem esses bolivianos podres, nojentos que vivem aqui. Então, assim, gente, é com esse tipo de pessoa que nós, da ala civilizada, vamos dizer assim, porque é o mínimo de civilização. A gente não está exigindo nada mais, a gente não está exigindo um esforço sobrenatural de uma pessoa. É um esforço de humanidade. Nós falamos isso em alguns... Quem acompanha a gente lá no Spotify já... A gente falou, quando a gente estava falando do caso do Robinho, Daniel Alves e tal, a gente estava falando do conceito de desumanização, né? O que essas pessoas passam, principalmente a comunidade africana, a comunidade andina aqui de São Paulo também, que é muito grande, que é um pessoal que vem para cá para tentar, às vezes, submetendo a trabalhos... trabalhos escravos, trabalhos análogos à condição de escravidão. Essas pessoas se submetem a isso, vêm, largam o país delas, porque, assim, eu acho que um dos sentimentos, quando a gente vai para fora mesmo, ainda que a gente está passeando, você vai para outro país, você passeia, você sente saudade de casa, sabe? Mas aí você fala, daqui 5, 10 dias eu tô de volta, essa saudade passa. Agora você imagina essas pessoas que saem, largam a família lá em busca de uma condição melhor, e os senegaleses, você pode contar que são pessoas que saem do país delas para buscar oportunidades melhores em outros países, né? E a gente ainda tem a coragem, a cara de pau de se chamar
de um país desenvolvido. Nós temos a cara de pau, nós temos ainda a pachorra de dizer que nós, o Brasil, é um país desenvolvido. Um país que, quando vê a morte de um senegalês, de uma pessoa negra, de uma pessoa africana, se acha no direito de dizer que é assim mesmo, tem que começar para eles aprenderem a não vir para cá, sabe? Assim, então, é isso que me deixa puto das ideias. Eu fico imaginando, meu querido Leandro, qual é o nível de degeneração ética e moral que a pessoa tem que viver para comemorar a morte de alguém, para comemorar a morte trágica de alguém, para comemorar a morte de alguém que não queria morrer, que estava vivendo, que estava levando a sua vida. Eu fico pensando nesse bueiro moral, ético, certo? Que as redes sociais abriram e a extrema-direita abençoou. Pois é. Nós estamos abdicando da civilidade. Nós estamos chegando a um nível de perversidade, né, que vai comprometer a nós próprios. Não é possível que essa pessoa vá dizer isso para alguma outra pessoa de quem ela tem alguma afetividade. Filho, esposa, pai, mãe, parente, tia, sei lá quem, cachorro, gato, alguém. Não é possível que a pessoa não goste de nada ou de ninguém. Mas às vezes eu fico pensando, essa pessoa, quando ela desliga o computador e ela vai para a cama, ela foi melhor? Melhorou para ela alguma coisa? Ela se sentiu mais leve, ela se sentiu mais representada por ter sido tão torpe, tão vil, tão abjeta. É como se fosse um expediente que ela tenha que dar, né? Por exemplo, eu tenho que acordar às 6 horas da manhã, eu tenho aí no mínimo 8, 9 horas para ser escroto o dia inteiro. E aí, quando eu vou dormir, eu falo, porra, atingi a meta, amanhã eu vou dobrar a meta. Essas pessoas, elas raciocinam assim. É assim. Eu não sei, porque assim, não tem explicação. Eu fico tão assim, incrédulo quanto você, porque a gente fica imaginando aquela coisa, acho que foi Humberto Eco mesmo que disse isso, que a internet criou uma horda de imbecis. De idiotas, de imbecis. Ela uniu os imbecis. Os imbecis existiam. Ela uniu já existiam. Ela uniu. Ela criou um elo. Você falou uma coisa no último episódio que eu tô levando como mantra, que fala assim, se Deus existe, eu sou católico, eu acredito em Deus e tudo mais, mas você falou um negócio que foi muito bom. Se Deus existe, ele limitou o conhecimento, não a ignorância. A imbecilidade não é ilimitada. Assim, não tem. Então eu fico imaginando mesmo, e o que você falou é um exercício que eu faço também. Tipo, cara, como que uma pessoa consegue chegar em casa, ela consegue chegar pro filho, cobrar o filho dele, uma postura do filho, tipo assim, olha, você tem que ir na missa domingo, por exemplo. Meu filho tem que ir à missa domingo porque eu protejo valores cristãos. Ele é aquele que diz assim, não grita com a sua mãe, seu cachorro! Não grita com a sua mãe, respeita. Não grita com a sua mãe, seu merda! Exatamente. Exatamente. Ele só consegue impor o respeito desrespeitando, ele não consegue, de maneira alguma, ver aquela pessoa como alguém que ele tem que respeitar, que ele tem que... Não é nem admirar, respeitar. O que eu fico imaginando, pensando, é o que aconteceu com essas pessoas que as tornam tão vazias de sentimento e significado. O que eu quero, assim, eu não vou pedir nada por elas, eu acho que elas que se danem, que se lixem, literalmente eu quero que elas se fodam. Mas eu gostaria só de dizer o seguinte, esse rapaz que morreu tinha 2 filhos. Esse rapaz que morreu era filho único, e ele sustentava pai e mãe no Senegal. Esse rapaz que morreu tinha amigos, amigas, tinha gente que gostava dele, tinha tios. E esse rapaz que morreu, ele só morreu, só aconteceu a morte dele, porque houve uma atuação abusiva de um órgão estatal brasileiro. Não morreu de raio, não morreu de enchente, não morreu de doença, não morreu de Covid, ele morreu de abuso.
que é a morte mais intolerável que você pode ter, porque é a morte que pode te matar também, pode matar seu filho, pode matar qualquer um de nós. Porque o que, na verdade, a gente está percebendo é que nós estamos vivendo uma polícia, um poder armado cada dia menos controlado, cada dia menos, certo? Limitado. Esse poder armado, uma hora vai atirar na gente. Nós estamos numa trincheira em que nós não podemos confiar naquele que está com a arma ao nosso lado, porque ele pode atirar em cada um de nós. Não há guerra contra o crime. A guerra agora é contra a própria violência em si mesmo. Esse processo todo, querido Souto Verso, é a sala de espera da milicianização do Estado de São Paulo. Na hora que isso acontecer, na hora que essa bactéria infectar o corpo, e ela é altamente infecciosa, porque quem tem dinheiro, quem rouba dinheiro, tem dinheiro, então compra coisa cara, compra carro caro, compra roupa cara, viaja para lugar caro. Enquanto aquele que não rouba, aquele que vive da sua limitação, está lá se ferrando, devendo no banco, pegando metrô, pegando ônibus, pegando trem. Esse que deveria ser desvalorizado se sente um idiota, se sente um outsider. Na hora que essa bactéria infectar o corpo, eu quero saber qual remédio que vai ser utilizado, porque quanto mais terrível a doença, mais amargo o remédio. Na hora que esse remédio tiver que ser usado, qual remédio vai ter que ser? Eu não sei, eu não imagino qual tem que ser. Eu não imagino que se tenha que fazer, por exemplo, hoje, no estado do Rio de Janeiro, para conter a milícia. Eu já não sei, porque eu acho que chegou num nível tal em que o corpo está dominado por essa bactéria moral, essa bactéria ética. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós queremos, e só vou encerrar o assunto para a gente não ficar só nele, nós queremos que o Brasil faça um pedido formal de desculpas ao Senegal. Nós não podemos admitir que ninguém morra de abuso. Nós não podemos permitir que ninguém tenha seu apartamento estourado, invadido. Nós não podemos permitir isso. Se nós permitirmos isso, nós abdicamos da civilidade, da civilização. E eu gostaria de dizer para esse cara que fala assim, volta para a África, ninguém fala volta para o Japão, volta para a Itália, volta para o Líbano. Volta para a Alemanha, volta para os Estados Unidos. Volta para a Alemanha, volta para os Estados Unidos. Unidos. Argentina, né? Ninguém fala. Certo? É Exatamente. Isso. Você falou uma coisa que é um gancho perfeito para o nosso segundo assunto, né? Você falou que nós nos tornamos pessoas violentas e o Estado se tornou um Estado violento. Nós hoje nós podemos dizer que nós vivemos um Estado violento. Podemos. Como um todo. Não só a polícia, mas o judiciário, o Ministério Público, vários outros diversos setores administrativos da administração pública, federal, estadual, municipal, enfim. Nós viramos um Estado violento. A máquina pública, ela é violenta, né? Ela é como o Roberto sempre diz, é uma máquina de moer gente. A lei, a cadeia, a polícia, a justiça é uma máquina de moer gente. Eu quero ler uma notícia para vocês aqui, para vocês entenderem do que a gente está falando. Saiu no Globo, se eu não me engano foi ontem, que diz o seguinte: Estado de Minas é condenado a pagar 30 mil por homem que ficou preso por mais de 8 anos além da pena. Vou desenhar para vocês aqui. O cara foi preso, tá? Ele cometeu o crime, foi preso, cumpriu a pena dele, que é o que se espera. A pena, eu vou falar um negócio aqui, que todo mundo que é advogado, estudante de direito, ou já está aí fazendo, a gente aprende isso nos primeiros, quando a gente começa a engatinhar em direito penal, a gente aprende isso. A pena, ela não é, ela tem duas funções básicas, né? Ela repara o que o cara cometeu e ela ressocializa o cara também. Ela tem a função de ressocializar a pessoa. Não é a vingança pública, a prisão ela não é a vingança. A pena que é imposta à pessoa que descumpriu aí o pacto social, vamos dizer assim, uma pessoa em conflito com a lei. Eu adoro essa expressão. As pessoas em conflito com a lei
que tiveram aí suas penas impostas, elas têm o direito de, após cumprida a pena que foi imposta a ela, só retomar a vida dela, né? O que a gente quer é que a pessoa se ressocialize, arrume emprego, volte para o seio da família, aprenda alguma coisa com o erro que ela cometeu. É isso, tá? Só que o que o Estado de Minas fez? O cara chegou, bateu na porta e falou assim, ó, seguinte, acabou minha pena, eu cumpri minha pena. Ah, não, você vai ficar aí, fica encostado. O cara ficou encostado lá, depois de ter cumprido a pena dele, 8 anos. Vamos imaginar, o cara tinha cumprido 10 anos, ele saiu da cadeia com 18 anos, dentro da cadeia. Um exemplo. E aí, o que ele faz? Ele procura um advogado civil, né, um civilista, o Roberto defendeu ele no criminal, ele cumpre a pena dele, ele vai no meu escritório e procura, doutor, seguinte, aconteceu isso. O que a gente pode fazer? Ah, não, vamos entrar com ação contra o Estado, porque você sofreu um dano aí, né? Você ficou 8 anos preso, você não deveria ter ficado todo esse tempo preso, né? Enfim, é ridículo, isso é absurdo. Tá? A gente entra com ação. O que o Tribunal de Justiça entendeu? O Tribunal de Justiça entendeu que cada dia que esse cara ficou na cadeia custou, assim, ele deveria receber por volta de R$9 por cada dia que ele ficou na cadeia. R$9, o dia mais que ele ficou na cadeia. R$9. Por quê? Eu acho que essas pessoas partem de um pressuposto de que é aquela velha máxima, né? Daquela coisa, se não tivesse feito o que fez, não tinha ido pra cadeia, né? A gente, infelizmente, nós temos juízes e promotores mais ainda, né? Igual eu e o Roberto, a gente estava falando hoje, a gente ia falar desse caso aqui, porque a gente falou que chegou a hora de matar príncipes. Tá? A gente tem que começar a xingar juiz aqui, porque passou da hora da gente matar príncipes. Pegaram essa referência? Assistam o filme, ó, dica cultural aqui, hein? Assistam o filme Troia, que é a hora que Aquiles vira e fala que ainda é cedo demais para matar príncipes. Nós já está na hora da gente matar príncipes aqui, nós temos que falar. Então o que aconteceu? O TJ de Minas entendeu que R$30 mil estava bom para esse cara. Para quê? Para evitar o quê? Para evitar que esse cara se enriquecesse às custas do Estado, como se qualquer indenização que o Estado pagasse para esse cidadão fosse devolver. Para evitar a indústria da indenização. Indústria da indenização. Indústria da indenização, que é uma... 8 anos preso. 8 anos. R$9. Sistema penitenciário horroroso. Certo? E o desembargador tem a coragem, me perdoe, senhor desembargador, a cara de pau. Cara de pau, não tem outro estudo. De dizer o seguinte, olha, vamos dar aí para ele umas quirelas que tá bom demais. Tá ótimo. Por quê? Porque nós temos que reservar a parte boa do nosso entendimento para os nossos iguais. O white people problem, por exemplo, de quem errou o avião para os Estados Unidos. Sim. Posso ler essa notícia também? Vamos ler essa notícia aqui, ó. Vamos. O Roberto levantou isso aqui, ó. Latam deve pagar 74 mil a juízas que erraram o aeroporto e perderam o voo. Vou mais uma vez desenhar para vocês. Se vocês estão com dificuldade de entender, ou estão putos demais a ponto de ter um derrame por causa disso, eu vou explicar para vocês. Ó, lá naquele nosso caso lá, o que aconteceu? O cara ficou 8 anos tomando 8 anos preso além da conta. Além da conta. Tomando pau dentro da cadeia, né? 8 anos. 8 anos. O Estado entendeu que ele tinha que receber R$30 mil, porque realmente foi o erro do Estado. E vamos pagar esse pobre coitado aí. Então, R$9 por dia. 2 juízas vão viajar para New York City com a família. O brasileiro é o programa do brasileiro. Quando vai para Disney, vai para New York City. Elas foram para New York City. Só que o que acontece? Rio de Janeiro tem 2 aeroportos. E antes que venham me falar que eu estou revelando coisas aqui, essa notícia é do Conjur, tá? Quem quiser olhar no Conjur, tá lá. O Latam deve pagar 74 mil a juízas que erraram o aeroporto e perderam o voo. Só que assim, a Latam não mandou, falou pra ela, ó, vocês vão pro Galeão, e era no Santos Dumont, sabe? Não, elas acharam que era no aeroporto e estava em outro. Na passagem estava constando que era no aeroporto X, elas foram para o aeroporto Y de Alegre. Foram porque tinham que ir. Queriam ir.
Chegaram lá, o que aconteceu? Não, senhora, não é aqui. O voo da senhora sai do aeroporto X, a senhora está no aeroporto Y. O que a companhia aérea faz com qualquer pessoa minimamente tapada que faça uma coisa dessa? Cancela a passagem da pessoa. Por que eu vou manter a passagem da pessoa ativa? A pessoa não veio, não se apresentou ao voo. Não se apresentou ao voo. Vejam, ela não se apresentou no portão para embarcar. Quando a gente vai viajar de avião, tem toda uma coisa lá, o pessoal vai, os atendentes vão dentro do avião para ver se está todo mundo lá, enfim, os caras tomam as cautelas, foram lá, fizeram aquela chamadinha, fulana, tá aqui, não tá, cancelaram a passagem da mulher, das duas. Elas entraram com a ação dizendo que a companhia aérea não poderia fazer isso, imagina, não poderiam cancelar a passagem delas. E aí, a pessoa que julgou o processo, que é um colega delas, e quem poderia imaginar? Né? Um colega delas entendeu que isso era um dano moral absurdo. Então, assim, 36 mil para cada uma, 30 e poucos mil para cada uma. Quer dizer, cada uma delas recebeu, por esse erro que foi delas, aí sim, foi um erro delas, mais do que esse cara que ficou 8 anos preso. E curiosamente, muito mais que a passagem que elas compraram. Muito mais que a passagem que elas compraram. Então, assim, eu falo sempre uma coisa, Roberto, vamos ver se essa galera concorda comigo. A gente fala aquela coisa de mero de sabor do cotidiano, que é assim, isso pode acontecer com qualquer um, é dor de cabeça. Então, assim, se é um ser humano normal, né, um ser humano que está abaixo do Olimpo que nós vivemos, que é a sociedade abaixo dos membros do judiciário, a gente fala do mero de sabor. Não, isso aí pode acontecer com qualquer um. Eu sempre pensei que de sabor fosse bife de fígado frio. Isso é um de sabor. Isso é um de sabor pra caralho. Isso é um de sabor. Agora, você fica 8 anos em cana sem ter que estar preso. Pô, é uma chatice, sabe? Não, realmente, o cara começa. Não, realmente é uma chatice o que aconteceu com ele. Olha, isso não deve acontecer com ninguém e tal, mas eu acho que 30 mil repara bem e não pune, e não onera demais o Estado. Por que a gente fala que o Estado é um Estado violento? Por quê? Porque o Estado ele é incentivado a ser violento. Então, assim, essa punição de 30 mil reais não vai impor os danos morais também. Ele tem a função também de você desestimular a pessoa a cometer novos atos ilícitos. Então, existe uma teoria que nós usamos de direito civil que chama teoria do valor de desestímulo. O que é isso? A indenização tem que ser suficiente para dizer para aquela pessoa falar, puta, nunca mais eu faço isso. Aqui as pessoas assistem muito o noticiário americano, falam indenizações de 5 milhões de dólares, 10 milhões. Aqui no Brasil, para evitar a indústria da indenização, que é a indústria de quem sofreu, não é de quem está impondo o sofrimento. Não é. Não. E é de quem sofreu sem ter buscado o sofrimento. Ele não ficou lá 8 anos hospedado. Nós acompanhamos um caso de um rapaz que ficou 4 anos preso inocentemente. Conseguiu-se provar a inocência dele de forma cabal. E o Tribunal de Justiça de São Paulo negou a indenização. Por quê? Não teve erro judiciário nenhum. Ele ficou preso 4 anos por uma mera questão interpretativa. E essas juízas tiveram, não houve questão interpretativa para elas. Elas foram consideradas, meu Deus, certo? Não deveríamos jamais. Pobres coitadas. Pobres coitadas. E mais. Há uma má vontade, como se a pessoa que fosse vítima de um abuso não pudesse buscar a indenização do abuso que sofreu. Como se fosse culpa de quem sofreu o abuso. Você está mercantilizando o seu sofrimento. Ora, você foi uma menina que foi abusada pelos pais, você vai levar aí 50 mil reais. Que é outra notícia que eu gostaria de ler para os colegas, para os nossos amiguinhos que estão aí assistindo a gente, para ficarem putos com a gente, tá? Saiu, isso aqui tá no Direito News no Instagram. Criança será indenizada por danos morais após sofrer abuso do pai.
A gente já falou isso em outras oportunidades, o Roberto falou que o abuso, o estupro, ele é o crime mais infamante de todos. Pelo amor de Deus, não vamos legendar isso aí, né, Léo? É. Nos legendar uma porra dessa. Mas vamos. O pai violentou a filha. O pai violentou a filha. Vocês imaginam. O pai violentou a filha. Pronto, acabou. Não precisa falar mais nada. O que o tribunal entendeu? Que essa menina tinha que ser indenizada. Ok, vamos lá. O STJ já falou que em casos de abuso dessa natureza ou violência doméstica, o dano moral ele é presumido. Então você não tem que provar que você teve um dano. Porque quando a gente começa a faculdade, quando a gente está aprendendo direito civil, vem o professor falar de danos morais, quando a gente está chegando lá, parte de obrigações, responsabilidade civil, ele fala de danos morais, ele fala assim, nós temos que evitar aquela coisa do precium dolore, né, que é o preço da dor. A dor não tem preço, você não pode precificar a dor. Então, assim, por isso que os juízes falam, mas vocês estão querendo aqui impor um precium dolore, né? Vocês querem pôr um preço na dor. Então, assim, você não tem que demonstrar, nesse caso aqui, quando a gente fala dano presumido ou dano in re ipsa, eu tô todo no latim hoje. Meu Deus, eu tô in re ipsa, nossa. In re ipsa, precium dolore, nullum crimine, nullum pena sine privia lege. Muito diabo almoço hoje, não faça muito mais diabo. Isso, velho. Nullum crimine, nullum pena sine jogou um ré Y na cara da gente. Assim, joguei. Velho. Não, aqui nós... Ó, se a gente tem que brincar, a gente vai brincar em internacional o negócio. Então o STJ entendeu o seguinte, o STJ que para vocês entenderem, é um tribunal totalmente desnecessário para o Brasil, nós vamos falar disso em outro momento, tá? O STJ entendeu que você não tem que provar o dano que você teve. Rapaz, você foi espancado pelo marido. É presumido. Você foi estuprada pelo seu pai. É presumido. Primeiro ponto. Existe o dano. Beleza. Agora vamos quantificar quanto essa pessoa necessita de reparação. O tribunal entendeu que 50 mil reais para essa menina que foi abusada pelo pai diversas vezes tá de bom tamanho. Para quê? A gente não precisa... a gente não tem que tornar isso um negócio rentável. Eu fico puto também, Roberto. E agora eu vou falar também, eu vou cortar na carne aqui, viu? Nós temos que cortar na carne também, porque tem muito advogado aí que quando a gente vai ver, principalmente caso de convênio médico, a gente entra, a pessoa tá lá, perdeu as duas pernas, tá lá cagando numa cama de hospital e eles estão negando um tratamento para a pessoa. A gente entra com a ação, eles viram e falam assim, não, mas os danos morais aí, a pessoa tá querendo um dinheiro fácil, tá querendo se enriquecer às custas do convênio. Pra puta que pariu, cara. Porra, você é advogado, você tem um discurso, eu sempre falo isso, a gente sempre responde aqui, quando vem uma contestação de convênio médico desse jeito, a gente responde colocando o cara para baixo de merda. Porque a gente fala assim, cara, você é advogado, você tem 1 milhão de formas de defender o seu cliente, você escolhe a mais rasteira de todas, a mais baixa de todas, a mais ridícula de todas. Você poderia defender de diversas formas, tá? O advogado não tem, né? Veja bem, eu tô falando como civilista agora. O criminalista, o Roberto pode falar, mas eu falo como civilista. Você, como civilista, você não tem o direito de apresentar um tipo de defesa desse. É o tipo de defesa mais rasteira que você pode apresentar. Que uma pessoa que está à beira da morte, que está precisando de um remédio, ela não consegue se comunicar, ela não conhece parente nenhum mais, ela está morrendo, os parentes estão indo ao hospital todo dia para ver, esperando só o momento em que o médico vai chegar e dizer assim, olha, não temos mais o que fazer, para um advogado virar e falar assim, né, isso tá me cheirando a golpe, tá me cheirando a um dinheiro fácil que vocês querem ganhar, hein? Então, assim, você que é advogado e você que advoga para esses grandes planos e tudo mais, pense bem nesse tipo de defesa que você está fazendo, tá? Pense bem se isso é o mais razoável possível, tá? Então, essa segunda parte, o que a gente queria, nós já alongamos demais nosso tempo aqui, eu queria só falar uma expressão aqui, Roberto, a gente falou do mero de sabor, né, que também joguei aqui, tal, com tudo aqui, aquela coisa maravilhosa. O mero de sabor dos juízes é muito mais saboroso do que o nosso, né? Vocês para pensar, o mero de sabor, que assim, pra gente seria uma indenização de 5 mil reais, detalhe, quando há reconhecido o direito à indenização. Porque tem vezes que nem há. Fala assim, não, isso aí pode acontecer com qualquer um. Tipo, eu vi um caso. Vejam. Só pra gente ilustrar aqui e encerrar também, já partir para encerrar, que a gente já tomou muito tempo aqui. Uma pessoa estava dentro de um ônibus. Ela foi passar a catraca, o motorista freou com tudo, ela foi jogada para fora, o ônibus passou por cima dela, se quebrou toda, se cagou toda, entrou com a ação.
pedindo dano moral, dano estético, dano material. Me parece óbvio e justo que a pessoa vá até a justiça para pedir essa reparação. Em relação ao dano material, o juiz falou que ele reconhecia o dano material. Então ele determinava que a empresa de ônibus pagasse o preço da passagem para a mulher, que era R$ 3,20 na época. É o dano material que ela sofreu. Quer dizer, a mulher... Corrigido! É. Não passa não. Sobre o dano moral... 3 centavos e 20 centavos. Corrigido, aí vai dar dá os R$18 no máximo. Aí você coloca ainda 10% de honorários do advogado ainda, 18, dá R$20, assim. Então, olha aí. R$20. Olha que investimento. Que lindo uma isso. Passagem de busão de 3, ela ganhou 20. E daí que ela perdeu as pernas? Né? Tu não pode querer tudo na vida, né? Não, e aí no dano moral, o juiz vem assim, porque o juiz, quando ele quer também, ele faz um malabarismo, assim, que você olha e fala, nossa, que bonito que ele escreveu, né? Mas é pura groselha e bosta que ele falou. Ele vira e fala assim, não, em relação aos danos morais, eu não entendo que tenha havido um dano aí, porque é uma coisa que pode acontecer, que todos nós estamos sujeitos a um dia ser lançado para fora de um ônibus e esse mesmo ônibus que lançou a gente para fora atropelar a gente. Basicamente isso que ele falou. É do cotidiano, sabe? Menos dele, que não vai andar jamais de ônibus na vida. Menos dele, que não sabe nem como pegar um ônibus na vida. Certo? Ele não está nesse todo mundo. Ele não se inclui. Não é. E eu vou te dizer mais uma coisa. Eu posso contar um caso aqui de quando eu era estagiário ainda, que foi a primeira vez que eu quis agredir um juiz, que eu considerei seriamente a possibilidade de ir para a cadeia feliz por ter agredido um juiz. Eu vou contar para vocês. Eu não estou incentivando vocês a agredirem magistrados, tá? Se vocês fizerem isso, fui eu que mandei. Vocês são grandinhos, já sabem o que fazer. Eu fui fazer uma audiência para o escritório que eu trabalhava, numa ação previdenciária. Era um recurso no Juizado Especial Federal. Eu fui acompanhar o julgamento, pedi para os juízes para antecipar o julgamento. Me receberam super bem, me colocaram sentados na mesa lá, tal, bonitinho, tal. A situação desse rapaz era o seguinte: ele tinha uma doença de pele e toda vez que ele tinha contato com óleo de caminhão, o corpo dele sangrava todo. Não sei que doença que é, quem é médico aí pode me dizer, não sei se é psoríase, sei lá que porra que é. Só que assim, toda vez que ele tinha contato com alguma substância parecida com óleo de caminhão, o corpo dele sangrava. E detalhe, ele era mecânico, tá? De caminhão. Então assim, entramos, pedimos a aposentadoria dele. Por isso que eu odeio previdenciário também, tá? Detesto, não piso perto. Perdemos em primeiro grau, recorremos. No dia do julgamento, o relator do recurso, o relator estava negando provimento ao recurso. Até aí tudo bem, é do jogo, a gente imagina, tal. Mas um outro juiz pede a palavra e fala assim: esse problema que ele tem aí, eu tenho aqui no pescoço. Aí mostrou a camisa com um risquinho aqui, que era o que ele tinha. Quase que eu levantei e falei assim: mas você, seu filho da puta, você não mexe com caminhão, seu desgraçado. Você nunca sentiu cheiro de óleo de caminhão na sua vida, seu merda. Você entende por que a gente fica puto com essas porra? Por causa disso, cara. É isso que a gente ouve todo dia. É isso que a gente ouve na advocacia civil. É isso que a gente ouve na advocacia de família. É isso que o Roberto ouve na advocacia criminal. É isso que a gente ouve o dia inteiro. Parafraseando o Belchior, a vontade de dizer: não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos livros. Eu quero lhe contar como eu vivi tudo que aconteceu comigo. Exato. E é assim, com essa revolta magnânima, nós já estendemos o nosso tempo aqui. Eu queria passar para o Roberto para ele fazer os tal qual um costureiro, um tecelão, aquela pessoa que fazia aqueles tapetes ornamentais antigos, que você vai nos castelos da Europa, tem aquela tapeçaria maravilhosa contando a história do mundo. Roberto, tal qual tecelão, que tece a história do mundo, como uma fiandeira. Olha, bonito, cheio. Como uma fiandeira. Olha. Faça os nossos arremates finais aqui para encerrarmos mais esse episódio. Eu, portanto, de fiandeiro, devo agora dizer o seguinte: até breve, internautas, para o nosso 13º encontro, 14º, 15º, agora sempre ao vivo,
sempre com os nossos rostinhos, com os nossos corpinhos. Isso porque Rafa Brusa nos permite, grande produtor, isso porque Fábio Panunzio nos acolheu, né? Grande acolhimento, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa, isso porque Bruna Panunzio nos acolhe, isso porque estamos aqui no Jornal da Democracia, no jornal que vai fazer com que nós um dia reflitamos e pensemos: por que não fizemos isso antes? Por que vocês não puderam nos admirar antes? Mas admirai nas próximas oportunidades, ó nécios incautos, vocês devotos desse Deus vadimeco que os olha de cima, cuspindo incisos terríveis, alíneas mortíferas e transformadoras para tornar vocês cada vez mais confusos. E lembrem-se, jamais estudem aqui para concursos públicos. Nós somos anticoncurseiros. Anticoncurseiros. Não façam isso. Aqui é para você pensar e não renunciar ao pensamento. Exatamente o que o concurseiro há de fazer tragicamente. Beijos a todas, todos e todes. Beijo a Carla Moradei. Beijo, Leandro Souto Verso. Estamos prontos para, de novo, receber elogios e críticas. Cuidado com as críticas, porque crítica que vier nos nive, nós devolvemos nos nive. Certo? É isso aí, rapaziada. Eu quero também aqui pedir, especialmente, antes disso, eu vou dizer, o Roberto falou que não apoiamos concurso público. Este podcast, tá? O 100%, a integralidade deste podcast é contra qualquer tipo de concurso público. Nós somos contra concurso público, nós não apoiamos concurso público, porque aqui eu vou dizer tal qual Hermes e Renato, uma vez em um episódio, disse o seguinte: tal qual os satanistas de Hermes e Renato, nós estamos aqui para tirar a pessoa do seio da família e colocar na teta da maldade. Nós vamos fazer isso com vocês também. Então, assim, nunca entre nesse ramo de concursos públicos, tá? Nós somos, Roberto e eu somos o... Roberto, Carla e eu somos o ProERD dos concurseiros. Nós vamos lutar contra. Nós temos um projeto de lei para proibir concurso para menores de 50 anos. Nós somos contra concurso público. Mas é isso aí, encerrando aqui nosso papo, siga a gente aí nas redes sociais, claro, se você não se ofendeu com nada que a gente disse aqui, se você se ofendeu também, pau no seu cu, desculpe, brincadeira. Siga o Roberto. Não vai durar, Roberto, não vai durar. Panúncio vai cortar nós, Panúncio vai cortar nada. Mas siga o Roberto aí, @Roberto Tardelli, siga a Carla, @Moradei Carla. Eu quero deixar um beijo pra ela também. Ela tá desesperada aqui, falando: acabou, porra, acabou, tipo o Galvão Bueno no Tetra, acabou, chega, pelo amor de Deus. Então, assim, sigam ela, @Moradei Carla, e me sigam também, @SoltoVerso aí, no Twitter sim, e Instagram. Tá, e a gente volta aí no nosso próximo episódio. Obrigado aí pela paciência, obrigado pela atenção. Beijos. E até a próxima. Até a próxima. Fomos. Tchau. Falou.